E a Anitta, ela volta a chamar a atenção, agora envolvendo novamente, né, a questão política e agora envolvendo a questão da anistia para os envolvidos no 8 de janeiro. Segundo o que está sendo divulgado, vou ler aqui a matéria. Na quinta-feira, dia 27, durante a abertura do Carnaval de Salvador, o trio elétrico liderado por Anitta, Baiana System e Alice Carvalho puxou um coro de sem anistia. A expressão reflete a resistência ao perdão para os envolvidos no 8 de janeiro. Esse ato foi compartilhado por políticos do PT, como o senador Humberto Costa, do PT, a deputada federal Érica Cocai, do PT, em meio à folia. Anitta, ela mostra claramente que ela é um boneco do sistema. Por que isso? Vemos o comportamento de Anitta, ela que agora ela puxa esse coro, né, de sem anistia lá no Carnaval de Salvador, na Bahia, mas vemos alguns pontos nesse comportamento, e é isso que eu quero falar agora. Primeiro ponto é sobre o posicionamento de Anitta, o comportamento dela. Quando a Anitta foi cobrada sobre o desgoverno Lula, né, esse desgoverno que ela apoiou a voltar, ela que fez campanha para Lula, quando ela foi cobrada sobre os resultados negativos desse desgoverno, ela disse o seguinte: quem sou eu para opinar? Não sou expert em política. Isso sobre Lula. Outro ponto também, em relação ao desgoverno Lula, quando ela começou a ser cobrada, né, pelos recordes de queimadas do desgoverno Lula, a morte dos Yanomamis, ela falou que ela iria parar de falar de política, porque isso estava afetando a saúde dela. Essa foi a declaração de Anitta. Mas agora ela volta a se envolver com política, volta a ter um comportamento atacando, vou dizer sim, Bolsonaro, porque a questão da anistia é um tema que o presidente Bolsonaro ele tem tocado bastante nesse assunto, né? E a anistia é para aqueles que foram envolvidos no 8 de janeiro, que são presos políticos no Brasil, né, que tiveram uma condenação no Supremo Tribunal Federal sem ter foro privilegiado, eles que deveriam ter sido julgados pela primeira instância. Se hoje no Brasil tivéssemos um julgamento justo, essas pessoas seriam julgadas pela primeira instância e teriam sim o amplo direito de sua defesa. Isso não acontece no Brasil de hoje, pois vivemos em uma ditadura de toga e vemos a Anitta ser um boneco do sistema, né? Por que um boneco do sistema? Porque ela, quando cita-se o nome de Bolsonaro, ela paga de especialista, ela dá até coro, né? Sem anistia. Ela paga de especialista. Quem lembra de Anitta atacando o Bolsonaro em relação às queimadas na Amazônia? Então, agora que vemos recordes de queimadas no desgoverno Lula, ela, quando é cobrada sobre o tema, ela diz: quem sou eu para opinar? Não sou expert em política. Por quê? Porque é o descondenado Lula. Mas quando envolve Bolsonaro, aí ela quer pagar de especialista, ela quer atacar Bolsonaro diretamente, atacar o governo do presidente Bolsonaro. E agora envolvendo a questão da anistia. E é interessante que na Bahia, né, foi em Salvador, na Bahia, e lá foi promovido esse festival, né, o chamado Pão e Circo, que é o carnaval agora. Para que isso? Para criar-se uma cortina de fumaça para tentar encobrir fatos que acontecem na Bahia. E que fatos são esses? Vamos ver dois fatos agora. Primeiro, Bahia lidera ranking do desemprego no Brasil. Números do IBGE, cujo o responsável que está à frente do IBGE é um petista, é amigo de Lula, era que estava à frente do Instituto Lula, agora está no IBGE. E segundo dados, e a reportagem é de 17/5/2024. Então vemos que lá na Bahia há um recorde de lidera ranking do desemprego. Então agora temos o festival de Pão e Circo para tentar encobrir fatos da Bahia, fatos negativos na Bahia. O estado mais violento do Brasil
é a Bahia, de acordo com o Atlas da Violência de 2024. O estudo mostrou que a unidade federativa registrou 45,1 homicídios a cada 100 mil habitantes no ano, mais do que o dobro da média do país, que é de 21,7, segundo o Atlas da Violência de 2024. Então é o estado mais violento do Brasil, é a Bahia. Então lá agora o Festival de Pão e Circo, né, para tentar criar uma cortina de fumaça para poder esconder números negativos desse desgoverno Lula, números negativos que ocorrem na própria Bahia. E quem é que eles tentam colocar à frente disso? É sempre o nome do Bolsonaro. Agora envolve o tema envolvendo a anistia, né, dos envolvidos no 8 de janeiro, que são sim presos políticos nesse país, são presos que são utilizados para alimentar uma narrativa golpista que por si só a narrativa golpista ela não se sustenta, né? É necessário que eles criem prisões ilegais, né, porque não foi atribuído, liberado, não foi permitido o amplo direito de defesa dessas pessoas. Simplesmente prenderam pessoas que nem estavam em Brasília. Existem presos políticos que nem em Brasília estavam, né, foram presos a mandos do Alexandre de Moraes para continuar alimentando uma narrativa golpista. E agora vemos o boneco do sistema Anitta, né, querendo alimentar ainda mais esse coro da esquerda, que é pedir sem anistia. E é interessante que quando olhamos a história de invasões em Brasília, vemos que a esquerda ela lidera essas invasões, né? Existem casos onde houveram incêndios em Brasília, prédios depredados, policiais feridos, mas não vemos nenhum desses que invadiram, que quebraram, que queimaram, que agrediram policiais, sendo presos e acusados de terroristas, de golpistas, de ameaça armada. Nada disso, estão soltos. Aqueles que defenderam o quebra-quebra, como o próprio Guilherme Boulos em entrevista, eles não estão sendo condenados, não estão presos, não estão respondendo a inquéritos. Alexandre de Moraes não está perseguindo eles, mas sim criou-se uma desculpa para poder perseguir a direita no Brasil. E agora vemos mais uma vez o boneco do sistema Anitta, né, promovendo coros como esse agora, sem anistia. A mesma que, quando cobrada sobre o desgoverno Lula, ela simplesmente disse: quem sou eu para opinar? Não sou expert em política. Porque quando é cobrada sobre o desgoverno Lula, não entendo nada. Né? Agora, tudo que envolve Bolsonaro, aí sim ela quer pagar de especialista. Salve a Amazônia, Bolsonaro é do mal. Agora que tem recorde de queimadas no desgoverno Lula, não, quem sou eu para opinar? Eu não sou expert em política, eu só quero fazer minha música. Mas não, quando era Bolsonaro, Bolsonaro é do mal, a culpa é do Bolsonaro. Conseguem compreender? É nada mais, nada menos do que um boneco do sistema para promover pão e circo, nesse momento em que o desgoverno Lula está afundando com o Brasil. Deixe seu comentário o que você achou de mais um comportamento polêmico envolvendo Anitta. Se inscreve no nosso canal, curta, comente, compartilhe o vídeo, pois assim estará ajudando o nosso canal a crescer. Vídeo novo todo domingo, às vezes posto antes também. Não deixe de ver a dica que deixei no primeiro comentário.